Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, dia de fofoquinha aqui. Hoje é dia 2/10/2021 e nós vamos bater uns papos, uns lero nervoso. Vamos começar falando um pouquinho de economia. Eu falei que eu não gosto muito no sábado de falar economia, mas é que tem um assunto que eu quero começar a explanar um pouquinho com vocês. Depois, no fim, a gente entra nas questões políticas por aí, tá bom? Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, olha só o que saiu no jornal aqui, Infomoney. Ontem eu falei assim, cara, a bolsa tem de tudo para dar uma despencada assim surpreendente e jamais vista, porque tá tudo junto, tá tudo misturando coisas ruins, notícias ruins, que vai fazer a bolsa cair. De repente a bolsa começa a subir. Eu falei, rapaz, e da Europa ainda não subiu não, ela fechou antes, né, porque não deu tempo de pegar o dia todo por causa do fuso horário. E aí nós tivemos umas grandes surpresas ontem. Hoje é dia 2, então ontem é dia 1. Então olha só. Índice de atividade industrial dos Estados Unidos tem alta inesperada em setembro, a 61,1. Vamos lá. O avanço surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 59,5 no último mês e fechou em 61,1. Ou seja, estava se prevendo algo de um jeito e aconteceu outra. Duas coisas estão acontecendo. Ou os números que estão usando para fazer análises não estão coerentes, ou estão tendo movimentações aonde os analistas não estão percebendo. São setores que os jornalistas não estão percebendo. E se eles não estão percebendo, como que não estão percebendo? Só que tem um detalhe aí, que nós precisamos analisar. Vejam bem. Os americanos, eles calculam muito produção. Vejam bem. Eles calculam, eles não estão acostumados com inflação. Então, tudo que eles vão fazer, eles pegam e falam assim, vê pela quantidade de produtos. Não, vê pelo preço. É tudo a mesma coisa. Não é mais. Quando você tem inflação, aí que tá o tio do negócio. Quando você tem inflação, a coisa não é mais igual. Não é. É igual o PIB. Quando o pessoal fica fazendo análise do PIB, eu falo assim, beleza. Você está convertendo o PIB brasileiro em dólar, em alguma outra moeda mais estável para saber o que está acontecendo? Não. O PIB é sempre real. Tudo bem, então você tem que descontar a inflação. Aí você vai ver o tanto que de fato cresceu o PIB. Se não fizer essas análises, não dá. E aí, nos Estados Unidos, o que acontece? Esses pontos são de crescimento. Eles fizeram o cálculo certo. Eles falaram assim, olha, vai diminuir a produção. Só que o PIB subiu. Mas subiu por quê? Por causa da inflação. Guardem bem esse nome, inflação. Eu estou achando que o planeta está sendo manipulado para ter e acontecer uma gigantesca inflação no planeta. Eu não sei o motivo real disto, mas que está acontecendo, está. E olha só, vamos lá. Presta atenção, você juntando umas pecinhas aí. Eu tô meio ressabiado com isso daqui, rapaz. Eu tô assim, sabe quando você tá vendo, sentindo, tendo aquele sentimento? E olha, em médium, quando tem sentimento, rapaz, eu até tento perguntar pro plano espiritual alguma coisa, mas pensa nos espíritos que tá mais quieto. Faz tempo que o espiritual não tem mais feito aquelas presenças duras, tudo assim. Eles estão bem mais angelicais na frieza, se eu poderia assim dizer. O que eu tô percebendo é assim, pelo menos da parte da espiritualidade. Os amigos intergalácticos sumiu tudo. Já faz uns 3, 4 meses que eu não vejo. Tanto é que vocês veem que eu não fico falando mais. Só falo quando aparece. Se não apareceu, eu não falo mais. Não tô falando. Aí trocou. Veio os espíritos e tal, não sei o que. Depois trocou a remessa de espíritos que estava aqui comigo. Veio outra remessa, veio outros tipos de espírito. Eu não sei também por que acontece essas trocas. E esses que vieram novo, eles não são de ficar conversando não, viu? Não.
Os outros gostavam de bater papo, parecia entidade, sabe? Entidade de terreiro? Parecia entidade de terreiro. Esses aqui agora, novo, não. Eles parecem soldado que fica ali quieto e não pode falar, que você faz brincadeira. Sabe que soldado da Inglaterra? Aqueles que tem um chapéuzão preto na cabeça, roupa vermelha, chapéuzão preto. Que você pega e fica brincando na frente deles, passa a mão na cara, ele não nem pisca-pisca. Eles estão quase desse jeito aí. Não é tão rígido assim, mas antes eu perguntava as coisinhas, eles iam soltando. Agora não, filho. Agora, tipo assim, se eu quero ver alguma coisa, me aparece a imagem, eles não conversam mais. Ele mostra a imagem, sabe aquela janelinha que me aparece, aparecendo numa tela de televisão, eu vejo a cena, acontece isso, eles não estão mais falando, ou seja, eu não consigo ter mais detalhezinhos sobre alguma coisinha ou outra. Por isso que até minhas revelações não estou fazendo tanto no canal principal. Então está acontecendo isso daí. Eu estou achando estranho esse movimento. Estranho. Agora, por que os espíritos terreiros não estão aqui? Porque abriu os terreiros de novo? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que está tendo umas manobras, estão tudo quietinho e não falando mais nada. Eu vejo que estão ali, fazendo uma proteção extra, alguma coisa, bem mais coisa, que eu vejo que é bem interessante a coisa, mas não sei o porquê, o motivo. Olha só, jornal Reuters, acabei de falar de inflação lá da Estados Unidos, olha só. Jornal Reuters saiu assim: Taiwan diz que precisa de ajuda da Malásia para reduzir a escassez do global de chips. Então o que está acontecendo? Eles estão chegando e falando, se perguntando para a Malásia para ajudar eles a resolver o problema do semicondutor, para o setor automotivo e tudo mais. Só que tem um detalhe. Como que alguém vai fazer isso se não detém a tecnologia? Eles vão dar tecnologia para uma empresa da Malásia? Outra coisa. Se está tendo essa crise e é aberto e outras empresas também podem concorrer como a da Malásia, por que ainda não fizeram isso? Não seria lucrativo, altamente lucrativo? Você está com falta disso no mercado, você abre uma empresa, você começa a fabricar e ganha muito mais dinheiro. O que está acontecendo de fato? O que é que está acontecendo? Por que atingiu bem o semicondutor lá de Taiwan? Será que tinha alguma coisa programada para isso? Foi feita uma análise no planeta e para isso? Porque eu vou falar uma coisa para você. Pessoa riquíssima, bilionários, pessoas poderosíssimas, eles não gostam de ficar vendido na mão de um só. E esse assunto do semicondutor está muito mal explicado. E por que colocaram bem lá em Taiwan, aonde a China está doidinha para pegar ele de volta? Por que será que fizeram isso? Para ter uma justificativa de iniciar alguma G mundial? O que é que acontece? Eu não sei. Eu só sei que tem caroço nesse angu. Eu estou tentando descobrir e ainda eu vou descobrir o que é. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser já no meio do fogo lá, mas vamos ver. AFP. Problemas com fornecimento atrapalham recuperação da economia mundial. Cortes de eletricidade na China causam postos de gasolina no Reino Unido, fábrica paradas, problemas de fornecimento nas cadeias produtivas ameaçam emperrar a recuperação da economia mundial, que está em plena retomada após a recessão provocada pela pandemia da Covid. Então vamos lá, olha só. Ele pegou e falou o seguinte: nós acabamos de sair, olha só a situação, como é que é estranha, tá muito mal contado isso daí. Nós saímos de um ponto, desse ponto, e afundamos toda a economia com a questão do coronguinha. Foi que parar aqui embaixo. Todo mundo caiu, bolsas caiu, vendas caiu, consumo caiu, tudo lascou. Tudo lascou. Só que é o seguinte, o consumo que eu consigo produzir é esse daqui. É esse daqui. Eu já produzia isso aqui, não dava problema nenhum, não faltava energia na China, não tinha problema nenhum. Aí veio a coronguinha, baixou aqui. Aí começa a vacina, começa não sei o que, começa a recuperar a economia. A economia começa a subir. A economia tá aqui, ela não tá aqui. Ela não tá nessa altura, ela tá aqui no meio.
E aí começa a falta de energia, falta de não sei o que, tá muito mal contado isso aí, boss. Tá muito mal contado isso aí. Porque eu não posso pegar e falar que a China não tinha preparação. A China não teve problema, ela não parou, ela diminuiu um pouquinho ou outro por causa da coronguinha, mas não chegou a parar. E outra, ela sempre teve cronograma e projeção do futuro. Tá muito mal explicado. O chinês não faz nada sem estrutura, sem cálculo, cara. Esse negócio da falha da energia está mal contado. Tá mal contado. Tá acontecendo coisas nos bastidores que é o que eu falei, negócio de Austrália, dessa briguinha da Austrália com a China, não é à toa. Cortou-se a comunicação da Austrália com a China para ficar só Austrália e Estados Unidos. Então veja bem, a Austrália está mais perto da China. Ela que vendia. Cortou lá. Então a China vem para o Brasil. Tem que atravessar o Brasil inteiro, o oceano inteiro para vir. E da Austrália tem que atravessar inteira para ir para os Estados Unidos. Encarece todos os produtos. Encareceu. Foi feito isso para prejudicar a China ou para fazer uma inflação mundial? Porque os americanos também sabem fazer conta. O presidente Biden está criando essas inflações como jamais vista nos Estados Unidos. De propósito ou porque não sabe mesmo o que é? Olha, você me desculpa, eu não tenho como engolir que países gigantescos desse façam coisas sem ter noção, sem saber do que estão fazendo. Eles estão pegando e falando, fica quieto, não fala nada não. Faz de conta que é assim que tem que ser o certo. Não, é o politicamente correto, é assim. Não deixa ninguém falar diferente. É essa que é a versão verdadeira e tem que todo mundo aceitar. Se não aceitar, nós começamos a colocar restrição, exigir passaporte, colocar não sei o que e assim por diante. Esse movimento no planeta, ele está muito perigoso. A questão é o seguinte, o que isso ajuda os bilionários? Isso tudo é bom para os bilionários ou não? Por que os bilionários entraram de uma vez só para fazer passeios para o espaço? Qual é a lógica de pessoas bilionárias pegarem e quererem passear tudo junto e ao mesmo tempo e investir bilhões e bilhões de um dia para o outro num setor aeroespacial? Tem muita coisa mal contada aí. Muita, mas muita mesmo. E não para por aí. Olha só, mais coisinhas que eu tô vendo e tô ressabiado. Vocês lembram que eu falei para tomar um pouco de cuidado com a questão de Bitcoin? Vamos lá. Infomoney. A Coinbase revela que hackers roubaram criptomoedas de pelo menos 6 mil clientes. Pois é, e aí? Pois é, e aí? E aí, pergunto eu, e aí? Meus queridos, os sinais já estão acontecendo. Os movimentos no planeta já está tudo acontecendo. Alguma explicação tem que ter. Porque não tem lógica o planeta achar bonito ou querer fazer com que o povo sofra fome. Eu tenho que fazer análise. Por que está fazendo fome? O que isso ajuda? No que isso faz? O que eles querem de fato? Olha só, a outra notícia que tem. Poder 360. Presta atenção. Biden planeja reunião com 30 países para combater cybercrimes. Ou seja, eles querem controlar a internet. Eles querem ter o controle. Eles estão alegando combate aos cybercrimes, mas para você combater cybercrimes, você tem que controlar as portas, os acessos, os dados, os servidores. Os servidores onde está tudo e todos. E eles poderiam alegar falando assim, olha, sofremos um ataque, nossa, jamais visto, cair tudo.
Mais aquela arminha da China lá que ela fez, a hipersônica lá que derruba tudo. Tudo a mesma notícia, tudo numa semana só. Esse aí da Coinbase aí, dos criptomoedas que fez. E eles gerando aquela pobreza, aquela coisa toda assim. Qual que seria o motivo, gente? É isso que eu fico me perguntando. Não é para ter o controle do povo, tudo bem, mas eu vou querer o controle do povo para quê? É para transformar tudo em escravos deles. Eu falo, tudo bem, mas eu sendo milionário, bilionário, filho, eu já comprava qualquer um. Qual que é o motivo de deixar mais fome ainda? Porque isso é pior até para mim, que sou bilionário. Porque se eu sou bilionário e tenho pessoas muito pobrezinhas, começa a aumentar a violência. E a violência, para mim, me começa a restringir. Eu passear para cá, passear para lá. Eu gosto da endemia, aquela coisa da pobreza endêmica, que não é tão grave, que não virou miserabilidade. Porque a pobreza, assim, eu vou lá falar, tô tanto. Aí o cara, tá bom, eu quero isso aqui. Eu compro quem quer. Ele compra pessoa, ele compra serviço, ele compra o que quer. Agora, na pobreza absoluta, o cara sai fazendo loucura, ele quebra toda a estrutura. Será que é isso que o planeta está programando? Uma quebra de toda a estrutura? Mas eu estou falando de quebra violenta mesmo, de sair assim, dando giraia. Para gerar um caos total, onde as pessoas nem percebam que a solução, e todo mundo começa a clamar que a solução é colocar os militares para todo lugar, e a hora que vão ver já está com o dedinho nervoso e voando coisa para um lado e para o outro e explodindo tudo. Eu não sei, mas eu queria entender aonde querem chegar. E aí eu vou fazendo vínculo, relação com o anticristo, o que era que estava previsto acontecer. E aí, para aparecer um salvador, fala assim, olha, não, nós vamos resolver tudo, vai ter que ser assim, 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 a moeda vai ser única, nós vamos controlar aqui, vai ser assim, assim, assim. Será que é essa a preparação que estão fazendo? Eu só sei que está rápida, hein? Rápida, rapidíssima. Não está dando tempo de refletir, de perceber. Muito poucos estão percebendo as coisas que estão acontecendo nos bastidores. Fiquem atentos, hein, gente? Vamos ficar de zoião grande, hein? Deve ser por isso que o ZT tem que zoião desse tamanho, né? Eles ficam de zoião nas coisas aí para não ter problema. E aí, dentro dessas pobrezas absolutas, sai uma notícia aqui. Estadão. Super salários do Poder Judiciário custam 12 bilhões ao país, diz o Instituto. Nós estamos falando de pessoas que recebem salários gigantescos, astronômicos, e além dos salários astronômicos, tem um poder de fechar uma empresa, abrir uma empresa, fechar uma rua, abrir uma rua, liberar um documento, desliberar, prender alguém, sortar alguém. É muito poder para um ser humano só. É muito poder para um ser humano só. E além do poder, tem um salário gigantesco. Eles apontam que cerca de 25 mil servidores recebem acima do teto. Sabe o que é o teto? Acima de 38 mil. Nós estamos falando acima de 40 pila. Com um adicional médio de R$ 8.500 por mês. Além disso, isso aqui, nós estamos falando de 50 conto, 25 mil que passa o teto. Fora os que estão chegando raspando. Um lugar que faz justiça cometendo injustiça social. O que isso possa na cabeça das pessoas? Poxa, é legal, eu acho bacana ganhar bem, eu acho bacana. Mas não tão acima de uma pessoa pobrezinha. Eu falo isso, sabe por quê? Tem muitos processos que andam por aí que sai assim, 5 mil de, sei lá, danos morais, 7 mil, 10 mil. O juiz faz referência com o planeta dele. Eu ganhei 50 mil, 5 mil, é um valor justo. Às vezes, cara, é uma pessoa tão pobre que ela tá desempregada, ela tá tão lascada, que se você pegar e cobrar R$100 dela, fala assim, você tem que dar uma cesta básica.
ela já quebra, ela já não tem o que comer, ela não tem arroz, ela não tem feijão, ela entra num desespero. Então, essas distorções de salários prejudicam, inclusive, na hora deles calcularem as sentenças. Acontece muito, estou vendo muito. Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de gente. Eu estava desempregado na época, não sei o que. Eu falei, cara, mas como, rapaz, isso aí não é justo, não. Isso não é justo, mas não era justo mesmo. Porque faz comparação com o que ganha. Mas ganha 50 mil, ganha 40 mil, ganha, pô, mas aí 5 mil parte de 50, o que é? Não é nada. E reclama do imposto de renda, tem que ganhar mais, pô, tira 30%, 27,5% de imposto de renda, onde se viu? Que absurdo. Não tem o que comer. Tá tudo errado, cara. Tá tudo, desculpa, mas a sociedade, ela tá caminhando para um negócio muito estranho. Muito estranho. Muito. E eu quero ver as cenas do próximo capítulo. Aí, pra gente encerrar e entrar aqui na política, que não deixa de ser político isso tudo que eu falei, Poder 360. Manifestações contra o Bolsonaro neste sábado reúnem 13 partidos. Então dizem que terá 13 partidos. Vamos ver o que representa 13 partidos, porque 13 partidos não é pouco partido não, é bastante partido. Para um negócio desse era para ser pelo menos o dobro da quantidade de pessoas que saíram a favor no dia 7 de setembro. Agora, vamos ver quantas pessoas vão sair. Agora, tem um negócio interessante. Os partidos que estão saindo são partidos da esquerda. Tem lá PT, PSOL, PCdoB, um monte de partidos da esquerda. Só que tem um detalhe. Vamos lá, presta atenção. Olha que saiu na BBC News. Com Lula como favorito para derrotar Bolsonaro, o PT de fato quer o impeachment? Eles estão querendo o impeachment, indo para a manifestação pedir o impeachment, mas será que eles querem? Se eles estão ganhando na pesquisa, como que eles querem que tira por impeachment? É só ir para a eleição e ganhar na eleição. A pesquisa já está mostrando que vai ganhar. Ou a pesquisa não é verdadeira? Aí que entra o tchan do negócio e começa a dar curto-circuito na cabeça. Porque as pessoas podem passar por despercebido disso. E passa despercebido. Ninguém percebe. As pessoas olham essas notícias e não percebem. Porque é totalmente ilógico. E a gente, dentro do universalismo, procura lógico, racional. Eu fico cruzando informações. E é esses cruzamentos de informações que é tudo isso que eu estou falando para vocês. O que eu estou fazendo hoje é um exercício de universalismo, cruzando informações. Qual é a lógica de eu fazer um protesto contra um presidente que, pedindo impeachment, sendo que eu nas pesquisas ganho dele, correndo o risco de caçar o presidente que eu ia ganhar por causa da pesquisa e entrar um outro que eu posso perder? Qual é a lógica disso? Eu não estou entendendo. Duas, uma. Ou a pesquisa é errada, ou o Lula não vai vir candidato. E estão sabendo que não vai vir candidato, então estão mantendo o nome dele, mas já sabendo que ele não vai estar. E aí por isso que querem fazer essas coisas. Porque aí saindo Bolsonaro, entrando do Centrão, eles conseguem fazer coligação e acordos com a esquerda. Não sei. Às vezes é isso que passa na cabeça deles. Estou supondo, tudo suposições e não verdades. Estão fazendo análises de possibilidades. Vocês estão entendendo o que acontece? Como é que sai uma notícia e aparece outra? Como que você tem que perceber que está tendo enganação e um monte de coisa? É um juiz que tem que fazer justiça no meio de uma injustiça social. É um partido que quer o impeachment mesmo ganhando pelas pesquisas de quem que ela quer que derrubar. É uma produção que tem que ser feita de alguma coisa que só um faz e que comanda o planeta inteiro e por que não tem concorrência?
E por que que China não produz, ou Estados Unidos não produz, tem que ser uma outra empresa que não sei do que, não sei o que lá. E por que que algo que nunca teve vazamento de ataque de hackers de criptomoedas teve agora? E começou a ter e teve aí. E está tendo algumas coisas desse jeito. O que está acontecendo no planeta? O que é que está fazendo? Uma inflação no planeta inteiro. Ajuda quem? O que ajuda a fazer entrar o planeta numa miserabilidade tremenda? Em vez de resolver as coisas fazendo todo mundo crescer, fazer afundar tudo de novo. O que isso leva? Baixar a estimativa de vida? A pobreza faz diminuir a estimativa de vida. Com a classe média, as pessoas vivem 85 anos. Na extrema pobreza, vivem em torno de 50 anos. Eu falo isso para você que por experiência. Então, tipo assim, um exemplo. A estimativa de vida, por exemplo, na Guiné-Bissau, por exemplo, na época que eu estava trabalhando lá, era de 48 anos. Então, a pessoa chegava aos 50 anos, já era como se tivesse 80 na minha, aqui no Brasil. 70, né? No Brasil era 75 na época. E não 80 e lá. Aí que só foi subindo lá, também deve ter subido um pouquinho. Mas a questão da pobreza, ela diminui o tempo de vida. Esse diminuir o tempo de vida é o que esses caras querem. Por isso que surgiu, inclusive, um vírus aí que começou pegando os velhinhos e depois saiu meio do controle e pegou mais novo também. Para começar a cortar a estimativa de vida. E por que isso seria bom? Porque o que ferra os governos são as aposentadorias. O que está quebrando os governos são a aposentadoria. Então, se eu acabar com as pessoas mais idosas, eu consigo liberar dinheiro dos governos, eles não vão dar calote, eu continuo sendo bilionário. Só que se não tem pessoas, não tem consumo. Eu sou dono de um monte de indústria também. E se as indústrias não consumir, não vai. E nós também temos uma sociedade onde que são os idosos aposentados que estão sustentando os mais novos, porque não tem emprego. E aí? Então, qual que é a lógica? Porque não fecha a lógica. Você pode falar essas teorias que eu acabei de falar para você, dando justificativa, mas a justificativa está sem base de lógica. Eu não estou achando a lógica. Eu não posso travar a lógica num pontinho. Eu tenho que continuar interligando todos os pontos. Porque tudo é efeito cascata. Então, se eu fizer isso, acontece isso, isso, isso. Se eu faço aquilo, acontece isso, isso, isso. E eu tenho que ir guiando, entendendo para onde está indo, o que está acontecendo. Meus queridos, eu só sei de uma coisa. Os bastidores estão totalmente ocultos. Não dá para saber direito o que é. Mas dá para perceber que está tendo uma manipulação gigantesca no planeta. Eu não sei aonde vai levar isso e por que o plano espiritual está permitindo isso. Algum motivo tem que ter e deve ter. Eu só não sei ainda qual é. Mas que alguma coisa tem, alguma coisa tem. Meus queridos, eu desejo a vocês um final de semana chuvoso, com muita chuva. Que Deus nos abençoe. Porque olha, ontem eu vou falar para você, eu quis pegar o São Pedro, mas pegar ele de porrada. Que isso, professor? Coitadinho do Pedrão, deixa o Pedrinho lá em cima no céu. Olha, o filho da mãe, ele pegou e fechou o tempo aqui ontem à noite. Mas começou aquela chuva assim gostosa, forte, pesada, aquela chuva boa. Eu falei assim, agora sim, que benção, rapaz. Isso aí, eu até falei na rede social, que começou a chover, que maravilha. Mas não deu 5 minutos. Não deu. Deu 3 minutos, alguma coisa por aí. Parou a chuva. Mas não é que diminuiu e ficou naquela garoinha, não. Deu aquele negócio e parou. O meu quintal virou uma imundície só, uma imundície, que se eu fosse lavar o quintal para tirar aquela imundície que caiu toda aquela sujeira do telhado, para eu lavar o quintal, eu ia precisar do triplo da água que caiu. O São Pedro tá judiando. São Pedro, eu vou falar pra você, sabe aquele negócio assim, tô com um pirulitinho aqui, São Pedro, pelo amor de Deus, São Pedro. Chegar hoje, eu falei, eu olhei pro teto aqui, foi tudo meio que nublado, mas não tá aquela nuvem grossa de chuva. Tá aquela nuvem de não bater sol.
Aí eu vou olhar a previsão, tá a previsão só para 5, 6 horas da tarde. Mas moça, 5, 6 horas da tarde já acabou o dia. Ou seja, a chuva mesmo não tá chegando aqui não, para nós aqui do interior de São Paulo aqui. Tô rezando muito ainda. Rapaz do céu, que Deus nos abençoe. Então, meus queridos, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. E mande muita água, São Pedro. Manda água. Nós queremos água, chuva. Daqui a pouco já tem um monte de gente que não está tendo o que beber, São Pedro. Pelo amor de Deus. Você só quis ajudar as plantinhas, né? Tenha misericórdia de nós. Namastê, queridos. Deus abençoe.